Olá, bem-vindos à nossa segunda aula de introdução ao desenho artístico. E antes de começar o vídeo, não se esqueça de colocar nos comentários o seu nome e e-mail para constar a sua participação. E na aula anterior, a gente conheceu os materiais que a gente vai trabalhar nesse primeiro e segundo módulo. E hoje a gente vai aprender como manusear o lápis, as formas que a gente segura, como a gente traça, aperfeiçoar o traço, né? E também a fazer degradê, a fazer formas geométricas, a preencher, a ver um pouquinho, começar a dar um pouquinho sobre as achuras. E bora começar, né? Bom, todo iniciante no desenho costuma desenhar igual como se escreve. Porém, para a gente desenhar, tem algumas regrinhas básicas. Vou pegar aqui outro papel, só para mostrar de início aqui para vocês um pouquinho. Todo mundo que começa a desenhar e não tem como se diz assim, não tem um fundamento, né, do desenho, ele costuma traçar assim. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Quem nunca desenhou assim, né? Vou fazer um círculo aqui. Quem nunca desenhou fazendo esses risquinhos aqui? Porém, essa maneira não é a correta. A primeira coisa básica que a gente tem que aprender é fazer linhas contínuas, sem interrupções. E esse é um dos treinamentos básicos que a gente vai fazer aqui. Claro que tudo é prática. Conforme a gente vai praticando, a gente vai aperfeiçoando o nosso traço. Então, o que acontece? A primeira coisa é justamente a posição da mão. Por exemplo, a gente não deve relaxar o braço, como a gente faz para escrever, relaxar o braço assim, em cima da mesa e a mão e movimentar só o dedo, né? Que a gente escreve assim, ó. A gente escreve assim, ó, só movimentando o dedo. Para desenhar, a gente tem que conseguir fazer os movimentos sem interrupção. Por exemplo, a gente não apoia a mão, no máximo você pode encostar no papel, mas não relaxe a mão em cima do papel. Deixa a mão livre para que você possa fazer movimentos. A gente não faz tantos movimentos com o dedo, a gente faz mais movimentos com o braço ou com essa parte aqui da mão, né? Então, a gente vai fazer um círculo, por exemplo, grande. Se a gente fosse fazer com a mão apoiada, a gente ia ter que, né, ficar parando, arredando a mão para conseguir completar o círculo. Quando você deixa a mão liberada, você consegue trabalhar as formas sem interromper o traço. Entendeu? Entendeu? Então, é dessa maneira que a gente tem que praticar, traçar o objeto, o desenho, sem interromper o traço, ok? Então, e outra coisa, que depois de saber que a gente não deve apoiar a mão, a gente tem que deixar a mão livre para traçar, a gente também tem que saber pegar no lápis, né? A gente pode pegar da forma que a gente escreve, tem a maneira de a gente pegar para fazer traços mais
firmes e tem a maneira de pegar para fazer traços mais leves. O que difere? Por exemplo, você pega um lápis mais na pontinha dele aqui, não muito aqui também, né? Aqui, deixar aqui esse espaço. Você consegue equilibrar para fazer, por exemplo, um esboço, para não fazer um traço forte. Eu tô com 6B aqui, né? Já tô com o lápis errado. Eu vou pegar o H aqui, que é com H que a gente faz esboços, né? O H que a gente faz esboço, a gente segura mais na ponta para que a gente não corra o risco de botar tanta pressão no papel. Quanto mais aqui na ponta você pega, mais pressão você faz no papel. Então, para fazer esboços, fazer aquele desenho prévio ali antes de desenhar o que você quer, você faz com a mão bem levinha, para que você consiga ver o traço, mas que ele não atrapalhe depois para apagar, na hora de definir mesmo o traço final, né? Então, por exemplo, eu sempre, geralmente pego aqui no lápis, nem muito aqui, nem muito aqui, mais ou menos no meio. E eu, com esse daqui eu consigo fazer quase tudo. E conforme o tempo você vai conseguindo fazer essas gradações de mais forte, mais claro, sem precisar ficar movimentando o lápis pra cá, pra cá. Então, eu uso essa posição, por exemplo, para fazer ou traços mais grossos, né? Ou para, por exemplo, pegar aqui o 8B, como o meu tá apontado, para preencher alguma área que precise de mais áreas a ser preenchida. Então, essa também já é outra questão do lápis, né? Porque tem as duas pontas, que essa daqui tá mais fininha, essa daqui tá mais deitada. Tá vendo como ela já tá bem comida aqui? Porque com esse lápis aqui eu costumo sempre usar ele mais deitado. Como ele é mais intenso, eu costumo fazer as áreas mais escuras dessa forma, para cobrir mais espaço. E essa aqui eu costumo fazer mais detalhezinhos aqui, assim, só basiquinho mesmo. E você vê que ele faz com a ponta fina. Vamos dizer assim, que ele em pé faz traçados finos. E deitado, ele faz traços grossos. É basicamente isso, deitado faz traço grosso e em pé faz traço fino, ok? E quanto a isso, não tem tanto o que falar, é basicamente isso. Você, por enquanto, você não apoiar a mão no desenho, descansar a mão, deixar a mão leve. Para esboço, você não marca tanto o papel, você pega mais na ponta para que você tenha esse controle leve, né, da mão. Aqui, para você desenhar quase tudo praticamente, porque nessa posição aqui você consegue ter, depois de um tempo, a precisão de desenhar leve ou mais pesado, de acordo com o que você vai praticando, é claro, com o tempo, né? E esse aqui, como eu falei, é pra você ou assim, assim ou assim, para fazer traços mais fortes, mais intensos, principalmente na cor, e deitado, né, para fazer traços grossos. E para que serve os traços grossos, os traços finos? Por exemplo, a gente vai ver como é que a gente vai treinar o nosso traço. A gente precisa sim treinar o traço, porque tanto para tirar aquele costume de você fazer traço, né,
de pouquinho em pouquinho, interromper a linha, quanto para você ter, quanto para você conseguir traçar as linhas retas. Retas que eu digo assim, linhas precisas, né? Geralmente quando a gente começa, a gente não consegue fazer linha, a gente vai fazendo devagar, aí vai saindo assim, ó, né? Então a gente tem que treinar para que a gente consiga fazer os traços bem certinho. Então, qual serão os exercícios? Esse aqui que eu tô fazendo, por exemplo, pode ser chamado de achuras. As achuras são justamente esses tracejados, esse trabalhar com linhas. Por exemplo, você pode fazer degradês com as achuras. Como é que funciona o degradê? Deixa eu pegar aqui um outro lápis. O degradê com achuras funciona do modo de que quanto mais juntas as achuras e mais grossas o traço for, mais escuro será, né? E quando você vai afinando a linha, vai soltando um pouco o lápis, né? E separando as linhas, vai dando a sensação de luminosidade. Então, o degradê com as achuras funciona desse modo aqui. Por exemplo, você vai separando as linhas, tá vendo? Então, bora ver o que a gente já trabalhou. A mão livre, né? O traço contínuo, as formas básicas de segurar o lápis, treino de traço, que a gente ainda não viu tudo, mas a gente vai já ver, né? Que, como eu já falei, a gente tem que trabalhar com a linha contínua. Ah, uma outra coisa. Quando a gente vai trabalhar desenhar qualquer coisa, um desenho em geral, a gente não... eu vou fazer, por exemplo, sei lá, vou fazer uma estrela. Aí eu faço aqui a primeira perninha, faço aqui a segunda, aí pra fazer a terceira, eu vou e viro pra fazer a terceira, vou fazer a quarta, eu vou e viro pra fazer a quarta, aí não dá, né? A gente tem que ter uma postura pra desenhar, tem que ter esse controle da mão, tem que ter a postura da coluna, porque senão depois de um tempo a gente começa a sentir. E a gente tem que evitar ficar mexendo o papel de um lado pro outro, de um lado pro outro. Vamos tentar, então, praticar esses traços que eu tô passando com o papel sempre reto aqui. Evita ficar mexendo o papel. Tenta fazer apenas com o papel nessa posição. Que aí você tem mais... você tem mais noção se você já tá bacana nos traços ou não. Então, tenta trabalhar dessa forma. E vai fazendo linhas horizontais. A minha tá bem tortinha, né? Falta praticar um pouco, minha filha. Falta praticar um pouco. Linhas verticais. Vocês podem separar em quadradinhos também na folha e ir fazendo dentro dos quadradinhos. Mas aqui eu vou fazer livre mesmo, só pra vocês verem. De cima pra baixo, de baixo pra cima, de cima pra baixo, de baixo pra cima, da esquerda para a direita, da direita pra esquerda. Então, a gente vai fazendo bolinhas, 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 bolinhas. Tô fazendo tudo ordenado aqui, mas vocês já sabem que é pra fazer direitinho, né? Achuras. 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 Tenta fazer esses tracinhos, por exemplo, aqui nessas achuras, retinho, o mesmo espaçamento, que aí vocês vão treinando
tanto o traço, né, quanto essa noção de simetria. Então, façam quantas vezes vocês puderem esse exercício de treinar o traço mesmo. Faz espiralzinhas, tentando fazer do mesmo tamanho. Quanto mais vocês fizerem, melhor, hein? Que aí vocês vão conseguindo ter uma noção que vocês precisam praticar mais. Eu sei que quando a gente começa, a gente já quer partir pro desenho. Mas se a gente não tivesse domínio primeiro do nosso material, nosso traço, porque com esses traços também a gente tem a noção de cada um. Por exemplo, dos lápis, a intensidade deles, a textura dos lápis, a gente sente os tons. Por exemplo, eu estava fazendo aqui com o H. Olha a diferença do H. Vou pegar o 8, por exemplo. Olha só a intensidade dele. Então, muda bastante, né? Então, é muito importante vocês praticarem muito. E quanto mais vocês praticarem, vocês chegam lá, ok? E agora, depois de vocês fazerem, na verdade, assim, eu vou fazer bem bonitinho aqui, porque eu tô fazendo também já muito. Eu vou traçar aqui, peraí. Por que eu não uso régua, né? Porque a gente tem que treinar o nosso traço. Sai torto, mas depois do tempo a gente consegue. Eu vou fazer aqui como eu costumava fazer no curso que eu fazia de ilustração. Vocês podem... Nossa, essa ponta tá grossa. É aquela ponta que a gente desgastou um pouco. Acho que eu fiz isso na outra aula. Desgastei um pouco essa ponta. Olha, tá vendo como ela tá chanfrada desse lado? Ela produz traços mais largos, maiores. E essa pontinha aqui produz traços mais finos. Então, se eu quero achuras, a gente vai falar um pouco mais sobre as achuras na próxima aula. Mas é basicamente desenhar por meio de linhas paralelas, linhas... basicamente isso, né? Mas a gente vai falar delas um pouco na próxima aula, por isso que eu não vou falar muito aqui. Então, vai praticando, muda a posição do lápis, tenta fazer bem certinho essas achuras. Pega um lápis, tenta já ir praticando o círculozinho. Falando em círculo, por exemplo, assim, quando você vai fazer um círculo, a gente não consegue fazer, geralmente, né, um círculo perfeito na primeira vez. Então, o que eu recomendo? Pega um lapisinho de esboço, que é o H, o B, o HB, e primeiro faz aquela marcação para ter uma noção de onde vai ser o círculo e o tamanho. E aí, quando você vê que já está formando o círculo, você vai acentuando o traço. O círculo não tá muito bom não, mas é basicamente isso, tá vendo? Cheguei ao círculo que eu quero, pronto. Acentuei e agora eu posso apagar o esbocinho de baixo. E vai treinando círculos, 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 espirais. Deixa eu pegar o outro lápis aqui. Espirais,
espirais, retas. Ah, e pode ser degradê também, por exemplo. Aqui, assim. Vocês sabem como é degradê? Degradê, a gente vai pegando... como é que se diz? A gente, tipo, apertando o lápis. Tô mais forte, né? E vai... Pega daqui mais forte. E vai suavizando o traço. Vai... É como se você fosse levantando a mão. Deixando a mão mais leve. Aperta e vai tirando a mão. Vai soltando. Aperta e vai soltando. Aperta e vai soltando. Com o tempo a gente consegue fazer mais rápido, mais liso, de cima pra baixo. Tá vendo? Meu traço eu sei, né? Falta melhorar. Mas a gente chega lá. Da esquerda pra direita, da direita pra esquerda. Eita, que sai torto. Falta melhorar esse meu traço, hein? Então, tá. Bora ver aqui. O que eu vou fazer agora? Eu, com meu lápis H, vou fazer umas formas geométricas, que vocês vão fazer também pra praticar, né? Ah, e não conseguiu fazer um triângulo perfeito de primeira, não se preocupa. Por isso que a gente usa o lápis mais clarinho, pra gente justamente ir ajustando aqui, tá? Fazer aqui um círculo, um quadrado. E o que que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar as achuras dentro deles. Pra gente ter essa noção já de preencher, de se limitar a um espaço, porque dentro do desenho, dependendo do que você vai fazer, você desenha, por exemplo, uma bola. Você vai trabalhar aqui dentro dessa bola, né? Então, você já tem que ter essa noção de espaço para não ficar passando para fora do desenho, o que você não quer. Então, a gente vai trabalhar fazendo as achuras aqui dentro. Deixa eu só acentuar aqui o traço. E agora a gente vai trabalhar as achuras aqui dentro. Vocês podem já trabalhar aquela questão do degradê que eu falei. Por exemplo, mais intenso e mais perto uma das outras, eles formam o tom escuro. Conforme você vai afastando a linha e suavizando a pressão do lápis, ele vai clareando o degradê, né? Então, é basicamente isso. E uma coisa que eu tenho para falar nessa aula também é sobre a questão do degradê. Tenta fazer mais formas dessa daqui, outras formas, sei lá. Deixa eu ver que forma eu faço, por exemplo. Nossa, essa minha forma. Tenta fazer dentro dessas formas o degradêzinho. O que é o degradê? Já expliquei o que é degradê, né? Eu vou mostrar pra vocês não só esse degradê com achuras. Vou mostrar também com nossos fuminhos, né? Porque afinal a gente já viu que é esfuminho, para que serve. Então agora a gente vai aplicar uma utilidade a ele. Eu vou puxar aqui meu degradê. Vou puxando aqui meu degradê. Não vou até o final, porque eu vou usar meus fuminhos. E os fuminhos, por si só, ele já vai puxar esse degradê pra cá. Vai uniformizar o traço.
e vai puxar esse degradê pra cá. Tá? Estamos chegando lá, estamos chegando lá. O que que acontece? Eu parei bem aqui com o lápis, né? Como o esfuminho já tá vindo surgir lá de cima, se eu começar a apertar muito ele aqui no final, ele vai continuar trazendo essa cor pra cá, que eu não quero. Quero deixar mais suavezinho aqui. Então eu vou soltando a pressão do esfuminho e continuar arrastando pra cá, tá vendo? Porque eu vou mostrar pra vocês então. Se eu pegar daqui, fazer pressão até aqui no final, ó, tá vendo como ele vai uniformizar essa cor aqui todinha? E como eu queria mais claro aqui, por isso que eu não tava trazendo. Mas eu trouxe só pra mostrar pra vocês um pouquinho. Aí tá, fiz o degradê aqui. Beleza. O degradê, ele é uma transição do escuro para o claro, do claro para o escuro, sem uma marcação, por exemplo. Eu fiz um quadrado aqui. Aí eu pego, pinto essa parte do quadrado de preto e deixo essa branca. Parece até que são 2 quadrados, né? Se eu pegar esse mesmo quadrado e trazer esse final pra cá, suavizar essa linha, já dá outra sensação visual, né? Eu já, ó, é um quadrado que a luz tá batendo de baixo para cima, né? A luz tá vindo daqui e aqui em cima tá escuro. Geralmente é o contrário, né? Mas como eu puxei daqui, eu vou mostrar assim. E o degradê, basicamente isso. Fazer essa transição do claro para o escuro, dar essa sensação de luz. Uma coisa que a gente vai aprender na próxima aula sobre as churas, mas que eu vou mostrar um pouco aqui, é esse negócio de claro e escuro, ele consegue trazer uma sensação de tridimensionalidade. Por exemplo, aqui. Nossa luz tá vindo daqui, tá? Isso aqui é uma esfera. Não era nem pra estar mostrando nessa aula, né? Mas bora lá. Já comecei e eu vou terminar aqui. Eu tô cobrindo aqui, por exemplo, fazendo aqui as áreas onde não tem luz. E eu vou fazer essa transição do claro e escuro. Vai dar essa sensação de que a luz está vindo de algum lugar. Aqui é a minha esferazinha. Ah, e vocês perceberam que eu acompanhei o traço da esfera, porque se eu pegar uma esfera e fizer um negócio assim reto, assim, peraí, fazer um negócio assim reto, dá a sensação de alguma coisa? Não, é só um círculo cheio de traço, né? Agora assim também é só uma moeda. É só uma moeda, tá vendo? Pra vocês verem a diferença aqui. Essa é uma moedinha pegando luz daqui, né? Agora, quando eu sigo o traço, vou tirar aqui a marcação. Tá vendo como o esfuminho é bem útil? Já vai dando outra sensação visual, né? Sei. Ai, ficou muito escuro aqui, por exemplo. Vou escurecer aqui pra vocês verem. Vou escurecer tudo. Já deu outra sensação. Se a gente vier com a borracha, peraí. Bem aqui, abrir um pontinho de luz aqui. E aí, não ficou uma esfera diferente dessa daqui? Então, a forma que a gente traça também, a gente faz o degradê, faz o traçado, interfere bastante
nessa percepção que a gente tem de tridimensionalidade que a gente vai abordar na próxima aula. Então, por hoje eu quero que vocês façam os exercícios, façam as formas geométricas, trabalhem o traçado de vocês, a forma de vocês manusearem o lápis, tá? De traçar as linhas dentro dos objetos. Explorem bem o material de vocês para que vocês conheçam o que vocês estão manuseando, para não terem surpresas na hora de usar pela primeira vez. Então, trabalhem tudo isso, tá? E, outra coisa, esses exercícios, por exemplo, de achuras, a gente pode fazer também com a borracha, sabia? Por exemplo, eu vou pegar aqui esse lápis que já tá chanfradinho, que é o 8B. Eu vou pintar aqui essa área, só para mostrar um pouquinho para vocês a questão da borracha. Vou pintar aqui essa área aqui, vou dar aquela esfumadinha marota, ok? E agora eu posso fazer mesmos traçados, mesmos exercícios com a borracha. Eu vou pegar essa, eu uso muito essa pequenininha, por isso que a bichinha dá só um toquinho. Mas eu vou pegar essa grandona só pra, né, geralmente é a borracha que todo mundo tem. Eu vou usar elas aqui pra vocês verem aqui. Eu consigo fazer as mesmas achuras que com o lápis, né? Eu vou virar aqui porque minha borracha é grossa, senão o papel vai sair do lugar. Então, as mesmas achuras que a gente consegue fazer com o lápis, a gente consegue fazer com a borracha. Tá vendo? Então, eu espero que vocês pratiquem o exercício que a gente fez nessa aula. Espero que eu tenha entendido. Qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários que eu vou responder. E por hoje vai ser isso. Aguardo vocês nas próximas aulas e até a próxima.